Oi, gente, tudo bem? Só um minutinho que eu tô anotando aqui sobre o que será a live de hoje e eu já vou chamar a Luciana para fazer parte, tá bom? Só um instante que a gente já vai começar. Um monte de gente querida entrando. Agora vamos chamar a Lu. Só um instantinho, tá bom? Vou chamar ela aqui no Whats. Hoje a gente vai trazer então esse trabalho da Luciana. Assim que ela chegar, a gente começa, né? E nós vamos conversar um pouquinho sobre processos manuais, né? Dentro do design de superfície, da ilustração. Vai ser uma conversa bem gostosa com a Luciana, que é uma designer muito bacana. E também, além de ilustradora e designer, ela faz joias, lindas joias. Até eu tô usando aqui um brinco de orquídea que eu encomendei dela, lindíssimo, né? Em prata, que eu amo, não tiro mais da orelha. E por conta disso, então, eu pensei em super convidar a Lu. Daqui a pouquinho ela deve estar entrando. Se vocês já quiserem deixar alguma pergunta sobre isso, sobre o assunto, podem ir mandando para mim, certo? Aí depois a gente vai respondendo em conjunto aqui. Pelo que eu tô vendo aqui, temos bastante designers, né? Lindo, né, Ana? Nossa, a Luciana é maravilhosa. Eu quero elogiá-la também quando ela estiver presente, né? Eu gosto de validar os esforços, principalmente também quando eu conheço as pessoas, né? Sei do trabalho, sei da dedicação toda dela, né? Então é muito bacana poder contar com esses vínculos gostosos que a gente tem na vida, né? Esses encontros. Tá bom, então. Viu, Ana? Eu vi que tu me mandou mensagem, mas eu não consegui te responder, como eu tinha me comprometido a entrar aqui exatamente às 18 horas, tá? Mas depois eu te dou também a atenção devida, não esqueci de ti. Eu vi aqui, olha, a Ana mandou mensagem, mas depois eu dou uma olhada com carinho. Então, começando um pouquinho, contando um pouquinho sobre mim, até que a gente espere a Luciana entrar também. Opa, que a Lu chegou! Que bom, porque assim ambas podemos já nos apresentar. Gosto assim, já vou chamar a Lu já. Vamos só aguardar ela aceitar o convite. Nossa, que bacana! Orientadora da graduação Designer de Joias. Eu acho uma área muito fascinante, assim. E o design de superfície super entra também dentro, né, desse contexto do design de joias também, se nós pensarmos nele enquanto textura, enquanto relevo, né? Vamos aguardar a Lu. Vocês estão me ouvindo bem? A imagem tá ok? Contem para mim se tá tudo certo, enquanto a Lu vai entrando aí. Nossa, que demais! Nossa, eu acho muito, muito, muito incrível. Ai, que bom! Bom saber que tá tudo certo. Então, vamos lá. Opa, acho que deu algum problema com a Lu que ela não pôde aceitar. Deixa eu ver se ela tá presente aqui de novo. Eu mando de novo para ela.
Ai, que bom saber que a imagem tá boa, que tá tudo certo. Opa! Oi, Oi, Lu, tudo bem? bom, você? Tudo certo. Deixa eu posicionar melhor a câmera assim. Isso aí não corta nossas carinhas, né? Tá bom aqui? Ah, eu não Tudo estava te certo. ouvindo, agora eu tô ouvindo. Agora tá dando certo? Tá, agora tá. E aí, tudo bem? Tudo bem, Lu. Viu, Uhum. gente? A live de hoje, então, será sobre processos manuais, né, no design de superfície, ilustração. E eu trouxe hoje para conversar um pouquinho com a gente a Luciana, essa designer incrível que fez esse lindo brinco em Ah, obrigada. que eu não tiro mais da orelha. Gente, assim, ó, isso aqui é figurinha fácil das minhas lives agora. Volta e meia tá a Tina com ele na orelha, né? Tem que Ah, que legal. E eu gostaria de começar hoje a pauta conversando um pouquinho com a Lu, sabendo dela. Eu quero que tu te apresente, Hum, tu conte um pouco da tua história, os serviços que tu tá, oferece. E vamos que vamos começar esse tá, diálogo aí. tá legal. Então vamos lá. Bom, a minha formação, né? Eu fiz desenho industrial, né? Foi meu primeiro minha primeira formação, né? Isso há muitos anos atrás. Eu me formei em 84 na PUC, né, aqui do Rio. E eu comecei a trabalhar com design de joias 2 anos depois, que na verdade eu sempre gostei, mas naquela época, na graduação, a gente não tinha nem como fazer um projeto de design de joias, não tinha de maneira nenhuma. Então, quando eu saí, eu fiz um curso, naquela época tinha um curso da Ajo Rio, com a Denise Rangel, e era um curso de uma carga horária pequena, assim, era um básico de design de joias, e eu fui buscar trabalhar nessa área, né? Então, eu entrei, 2 anos depois eu entrei na Amsterdã Sauer, né? Que hoje em dia mudou para só Sauer, né? Não tem mais o Amsterdã no nome. E lá eu trabalhei, eu passei 2 anos, né, pelos diversos setores da empresa, né, aprendendo sobre essa área e, ao mesmo tempo, já desenhando, né? Então, para mim, foi uma escola, né? Foi um aprendizado muito grande e dali eu continuei, né? Continuei na empresa, depois trabalhei muito como freelancer, trabalhei em outras empresas também. E em 2000 começaram a se montar os cursos aqui no Rio, né? A pós-graduação de design de joias, a graduação tecnológica da Veiga de Almeida, curso no Senac. Então, eu comecei a dar aula, né, em todos esses cursos e aí, por conta disso, veio também, né, a exigência também da gente ter o mestrado, né, e fazer o mestrado e tal. Então, foi mais ou menos nessa época, a partir de 2000. E ao longo desse tempo de eu dando aula, né, ao mesmo tempo que trabalhando com o design de joias, eu percebi que a gente tinha pouquíssimo material didático, né? Pouquíssimo livro, né? Livro a gente tem a maioria importado, né? Muito pouco livro sobre design de joias, hoje em dia até tem mais. E aí eu comecei a pensar, né, nesse livro, né, que eu fiz depois sobre o desenho técnico, né, que era uma necessidade que a gente tinha, né. Então, aí a partir daí eu continuei, né, das duas formas, trabalhando como designer de joias e ao mesmo tempo dando aula, né? E hoje em dia eu dou aula no meu ateliê também, dou curso online, né? Esses cursos não existem mais, né? Essa graduação e a pós-graduação não existem mais. Que pena, E né? pois é, já tem uns anos que não tem mais. E aí eu continuei dando aula, só que agora eu dou aqui no ateliê, agora com a questão da quarentena mais online, né? Mas já A havia gente essa tem que se tendência, reinventar, né, Lu? A gente tá tendo que se mas na reinventar. verdade já tinha essa tendência, tanto Uhum, que eu já uhum, tinha mais aluno online do uhum, que presencial, né? Porque você acaba pegando pessoas de outros estados, né? Que se a gente não tem aqui no Rio, né? Que é uma cidade grande, tal, imagina num lugar mais afastado, uma cidade menor, até brasileiros de fora, que estão morando fora do Brasil. uhum. Então,
a gente consegue alcançar, né, um público maior, né? E assim, eu acho super importante, né? Principalmente agora, mais ainda com as redes sociais, né? A gente divulgar muito esse trabalho, né? Porque era uma coisa que ficava muito. Eu acho que a Lu caiu, gente. Deixa eu tentar chamá-la novamente. Esses imprevistos todos acontecem, né? Em época de isolamento social. É, E é isso aí mesmo, Lu. Isso em tempo de isolamento social, estava falando para o pessoal aqui. Todo mundo consumindo ainda mais os pacotes de internet por aí. é Acaba verdade. acontecendo isso, mas não tem problema. Se cair, eu venho de novo e te chamo de novo, sem Tá, estresse. tá, beleza. Então, bom, onde que a gente estava? Falando, bom, aí Sobre os é isso, cursos. sobre os cursos, né? E aí, ao longo desses anos também participei, né, de vários concursos e, e eu acho super importante, assim, a gente tá divulgando, né, o trabalho da gente mais o trabalho ligado com arte, com ilustração, né? A gente tem um espaço, né, mais que é mais abrangente, né? Vamos dizer assim. E o design de joias hoje ele tá num mercado bem interessante, né? Porque, na verdade, você está abrangendo desde a bijuteria, né? Uma bijuteria fina, uma bijuteria até a joia mesmo, né? E a gente aqui tem tudo, né? Tem matéria-prima, Aham. tem as fábricas, tem tudo, né? Então, Sim, 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 o né? acesso à produção também, né? Toda a tua É, criação, todo o teu desenho, todo o teu conceito. Até se tu puder explicar para o pessoal também como que surgiu essa ideia, até da própria confecção desse produto que a gente pode mostrar, porque, Lu, aham, de coração, assim, ó, várias pessoas me perguntam quem que fez, até criei aquele post para realmente mostrar. aham, É bem aham. impressionante, assim, todo mundo acha ele muito lindo. Então, se tu Ah, pudesse que contar um legal. pouquinho para o pessoal também, como que surgiu essa ideia dessa flor, como que foi o Aham, teu desenho até chegar nesse conceito, sabe, nessa forma. Eu acho que é muito aham. interessante para o pessoal entender também que existem outros meios de se enxergar o design de superfície. Porque quando tu trabalha um Claro. material, né, tridimensionalmente, para Aham, transformar num produto, isso também é design. E isso também é uma claro, superfície que foi trabalhada. Porque às vezes a gente claro. fica um pouquinho bitolado, né? Ai, design de superfície, têxtil, 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 mas tem tantas coisas que a gente pode É, realmente abraçar nesse mundo é, criativo, né, Lu? verdade. É muito, qualquer objeto, né, na moda, acessórios, né, um monte de coisa, né? Essa orquídea, assim, eu sempre gostei. Não, Oi. voltou. Eu vi que a Lu se mexeu, voltou. Ah, voltou. Então deixa eu voltar ao que eu estava falando. Eu estava falando o seguinte: eu gosto muito desse tema, né, de flores. Eu já tinha feito uma coleção antes, com, que eram uns anéis também com flores. E assim, eu sempre gosto de tá voltando, né, esse tema. E essa orquídea foi assim, foi um desenho na verdade, assim, eu adoro, aí vamos falar de ilustração aqui em particular, eu adoro ilustração botânica, a gente acha, né, uma coisa maravilhosa, e eu tenho um livro da Margaret Mee, e Maravilhosa, né? maravilhoso, né? Inclusive teve uma exposição aqui no Rio, se eu não me engano, não sei se foi em 2000, aquela Eco aquela exposição que teve aqui no MAN, que tinha o trabalho da Margaret Mee,
E eu nunca esqueci quando eu vi nessa exposição o godê da Margareth Mir, entendeu? Então, assim, o godê dela, com o restinho das tintas que ela usava, aquele godê, Precioso, né? aquele godê já era uma coisa, uma pintura, uma obra de Uma arte. relíquia dos artistas. Quando eu olhei, eu falei, meu Deus, olha o que ela fez aqui. Só no godê, né? Não precisava nem da pintura. Então, assim, eu estava vendo o livro dela e me inspirei numa orquídea do livro dela, né? Que eu tenho. E aí eu fiz esse desenho. Tô te A ouvindo, minha... tá, Lu? Continua falando, que eu só vou pegar aqui eu vou tentar Tá. achar onde tá o livro dela para mostrar para o pessoal enquanto tu fala. Ah, tá bom. Será que é o mesmo, o meu e o seu? Tomara que seja. Vamos Provável. ver. É, né? Ah, legal. Senão eu pego o meu. Será que é o mesmo É o livro? mesmo, é o É o mesmo. mesmo? É o mesmo livro, é o mesmo livro. Esse mesmo. Ah, maravilhoso, né? Então, aí eu fiz esse desenho da orquídea, pequenininho, né? Eu até já postei aqui. Ah, que lindo, maravilhoso. Eu até tenho aqui no meu Instagram, tenho as etapas, que tem o desenho primeiro, que foi a caneta, a orquídea pequenininha, e depois a modelagem dela em cera, né? E aí, finalmente, a peça já fundida em prata, né? Polida e tal. Então, assim, e essa orquídea eu fiz como brinco para você, eu fiz como brinco, e também tem o pingente dela, Mas tem né? gente. Tem o pingente, é. Mas, assim, eu tenho outras flores sem ser orquídea, mas eu comecei com essa, assim. A minha ideia era fazer uma série de orquídeas, né? Essa aí Uhum. foi a primeira. E não adianta, né, Lu? Não tem. Ah, eu sou suspeita para falar porque eu amo orquídeas e o trabalho da Luciana Aham, tem muita sensibilidade em captar a essência da orquídea, né? Esses veiozinhos que tem, deixa eu até aproximar para mostrar. Os veiozinhos que tem, esses detalhes irregulares da flor. Nossa, eu acho que isso dá um encantamento ainda maior, uma riqueza ainda maior no trabalho da Lu. Essa sensibilidade aham, que ela tem em transformar um simples brinco em realmente uma obra de arte. Até uma amiga minha, a Bárbara, comentou aham, uma aham. postagem lá do meu feed, algo sobre isso, né? Nossa, mas isso aí dá para virar Ah, uma obra de arte. É verdade. que legal. Eu vou te mostrar, então, um desenho que, assim, a minha paixão pela Margaret Mead já é antiga, né? Existe uma coleção antiga da H. Stern inspirada na Margaret Mead, que são umas flores esmaltadas. É bem antiga, assim, é anos 80, por aí eu tenho até esse catálogo. E aí, quando teve um concurso aqui da Anglo Gold, um dos concursos da Anglo Gold que eu participei, tinha uma temática assim, bem ligada com texturas brasileiras, e aí um dos desenhos que eu fiz foi inspirado naquela flor da meia-noite que a Margareth Mead Linda. ficou desenhando, ficou no meio da mata da Amazônia, de madrugada, ela com uma luzinha. Só tinha ela e uma pessoa, e ela com a luzinha lá fazendo. Tem no livro também as fotos dela pintando essa flor, né? E aí um dos desenhos que eu mandei era inspirado nessa flor, tá até aqui, ó, por acaso, tá vendo? E é um colar, não sei se vai dar para ver direito, tá vendo? Lindo, 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 lindo. Né? Aham. Aí aqui tem a flor e aqui é como se fosse uma cascata de água, né? Não é água, mas é como se fosse a água do lado. Mas, assim, não tem fim, assim, o trabalho dela é fantástico, né? E a gente se inspira muito, né? Não só na ilustração, né, propriamente dela, mas na própria flor, né? Na própria natureza, né? Na natureza, nas formas, nas cores. E esse teu desenho É. foi com lápis de cor, né, Lu? Esse desenho que tu Foi, fez da flor da meia-noite. foi. Essa é uma das Lápis de cor. técnicas que tu mais gosta, manuais para o desenho das tuas ilustrações, dos teus produtos. Quais são as tuas técnicas favoritas?
Olha, eu gosto do lápis de cor bastante, gosto da aquarela também, aquarela e guache. Né? Mas, Traz, assim, né? Muita riqueza. normalmente a aquarela e como é um mais, mais demorado, mais trabalhoso, né, mais delicado, eu uso para assim, para um acabamento, né, para um desenho final, tá mais bem acabado e tal. Uhum. Mas, assim, o lápis de cor é como se fosse a ferramenta a ferramenta de trabalho assim a mais antiga que você conhece, né? Que é aquela que desde que você é pequenininho você usa até você usa na escola, você né? Às vezes as pessoas perdem isso, né? Perdem esse contato, né? Tão natural, né? Vamos dizer assim, desses materiais, né? Como argila, né? Hoje em dia você vê muito pouco, né? Criança usando argila na escola, mas é uma coisa que também é muito bacana, né? Porque você está ali com aquele material que já te dá, né? A sua expressão, né? Então, assim, eu fiz aula de desenho, eu fiz escola. Já vens, então, desenhando desde... Agora voltou. Voltou? Fala. Tu Voltou. já vens, então, trabalhando essas técnicas criativas manuais há muito tempo, né, Lu? Há bastante tempo. Desde a Eu já adolescência. tinha aula de desenho, com 15 anos eu já fazia aula de desenho e sempre gostei, né, de desenhar e sempre gostei de desenhar joia. Eu tenho desenho Uhum. que eu fiz com 15 anos. Esse desenho, Que legal. lógico que não era aquele desenho, né, dentro das normas, assim, dos padrões de desenho de joia, mas assim, eu já desenhava isso quando eu era jovem. Tanto que o meu anel de 15 anos que a minha avó me deu, fui eu que desenhei. Eu Que desenhei legal. e a minha avó mandou fazer. Mandou produzir. Olha Mandou só, todo fazer. autoral. É, Uns 15 é, anos de autoral. exatamente. Então, assim, eu sempre gostei. Lógico que os outros materiais eu acho ótimo, caneta, canetinha, caneta pincel, eu adoro. Assim, tendo cor, eu acho que é fantástico, só tem a somar, né, pra gente. Mas o mais rápido, né, eu quero ver, vamos dizer, você quer logo ver o resultado, para mim é o lápis de cor, com certeza. E não é também tão fácil, né? Ele tem algumas manhas e tal, mas eu gosto bastante. Existem, né, as particularidades de cada material que a gente vai também testando, se apaixonando e se aprofundando, né, Lu? Aham, E eu acho exatamente. que para o detalhe, para a riqueza dos detalhes do teu trabalho, o lápis de cor e a aquarela são realmente as duas técnicas que super casam, né? Pela questão da transparência ao desenhar uma pedra, um cristal, um É, facetado, né? exatamente. Que Exatamente. bacana. Eu gosto bastante. Eu acho que para pedra, então, né, a transparência, né, você tem que ter. E o guache também, né? O guache também. Só que aí já é uma técnica um pouquinho diferente, né? O Uhum. pincel é super fininho, né? Então tem Tem que ter alguns cuidados um técnicos um pouquinho cuidado. maiores, né? É, é, Em questão do exatamente. desenho com aquarela, é aquela questão principal, ao meu ver, não sei se tu concordas comigo, mas em relação à quantidade de água que a gente vai É, colocando no pigmento, né? Às vezes a é, gente demora um pouquinho para ver o tom certo, o tanto é, de água, né? As dosagens, para que fique fluido, para é, que fique bacana, para que fique. E aí, então, depois a gente consegue, quando a gente consegue perceber de fato aquele que a gente precisa para o trabalho deslancha, né? é, Maravilhosamente bem. E já o é. lápis de cor, na sua versão aquarelável, ele super casa também com a aquarela, porque para detalhezinhos, para cantinhos, né? Ele meio que abraça também o acabamento de uma ilustração manual, né, Lu? Com certeza, com certeza. E no caso da joia, né, como ela é muito pequena, né, às vezes a pedra é muito pequena, a joia é muito pequena, então assim,
a gente não tem aquele espaço para colocar muita água, né? Assim, a gente tem Sim, que, né, controlar aquele espacinho ali, sim, né? sim. Para não der assim, a margem de erro é muito grande, né? Assim, é Muito maior do que o grande. lápis de cor, né? Então é aquela coisa assim, não tem e errou já era. Aí tem, Sim. entendeu? Aí tem que Então tem que refazer ficar, tudo, né, Lu? Tem que tem que refazer, não tem jeito. refazer. Então, mas é isso, a gente fica lidando com espacinhos bem pequenininhos, né? E não sei se tu concorda comigo, mas provavelmente sim, porque tu és uma alma sensível. Tem coisa mais gostosa do que reaproveitar tinta de Ah, aquarela é. grudadinha no godê? É Não, muito não tem. gostoso, né? Não Aí tem. tu pinga umas gotinhas de água e tu te descobre. É, E, ai, não sei, uma tinta que ali tá junto com vários tons de azul e tu bota um pouquinho de água, tu testa, tu gosta do resultado. Eu acho que o trabalho manual tem muito a ver com experimentação, né, Lu? Às vezes tem. a gente fica assim um pouco tolhido, um pouco preso, né, em ter resultados visuais muito parecidos com artistas já conhecidos, né? Ah, Aham, porque às vezes a gente pensa assim, principalmente os iniciantes, né? Tu já tens aí uma vasta carreira, né? Sou uma das tuas admiradoras. Eu já aham, tenho imagina. uns 13 anos de carreira, então digamos que eu já seja assim uma intermediária, né? Mas eu penso principalmente para as pessoas que estão começando na área, tanto de ilustração quanto de design de superfície. Existe muito essa questão da comparação em se tratando de Aham. trabalhos manuais. E não se percebe que existiu toda uma carreira. Tu acabaste de falar que está desde os 15 anos desenhando, treinando, treinando, treinando. Então, existe um Aham. caminho dentro das experimentações do design de superfície e do desenho manual. A gente não vai É, conseguir acordar, ups, já sou uma ilustradora. Existe um é. processo. Exatamente, exatamente. O processo que é enorme, né? Envolve o desenho, né? Envolve o teu estilo, né? Que eu acho que é um processo também longo, né? Que Tu vai ninguém tem descobrindo, estilo né, em um Lu? ano, né? Ninguém tem estilo em um ano, não é assim, né? Quando você pega Às vezes qualquer nem em 10, coisa, né? né? Nem em É, 10 anos, às vezes, é, é tudo uma construção. Eu pelo menos consigo fazer uma comparação bastante, uma analogia, assim, se nós compararmos, muito grande com a questão da moda agora. Ai, mas encontrei o meu propósito. Ai, mas qual é o aham, teu propósito, né? Aquela aham, coisa, andando na rua, te tropecei num propósito. Ai, vou pegar ele para mim, que bonitinho, vou cuidar desse propósito. Mesma coisa com o trabalho manual, né? É tudo um é, processo, tu não vai tropeçar. Poxa, eu tenho minha linha autoral agora, meu traço, descobri meu traço. É muita é, tentativa, é muito desenho, é muita experimentação, né? Tem muitos materiais com os quais a gente teve contato, pelo menos comigo foi assim, acredito que contigo também, que testei e não gostei. Por exemplo, pastel aham, seco e oleoso, eu acho legal, bacana, mas assim, é, muito raramente eu pego esse material, né? aham. Entendi. Pastel engraçado. Pastel também eu também quase não uso. E o pastel, assim, eu acho que são materiais bons assim para uma coisa mais gestual, né? Para uma coisa maior, né? Aí depende muito do estilo também Do da estilo, da pessoa, proposta, né? né? Da proposta da pessoa, exatamente. E eu acho bacana a gente estar também valorizando essa coisa desse processo pessoal, né? Porque, assim, a gente tá num mundo, assim, muito imediatista, né? Muito, não, você já tem que ter a sua coleção, o seu estilo, você já tem que vender, você já tem que ficar rico, você já tem, entendeu? Não, sabe, não é assim, né? Não é assim que funciona, né? Então, E não desistir, né, Lu? Eu acho que é muito é, importante, durante todo esse processo, não desistir se as primeiras tentativas não ficarem a contento. As minhas é, primeiras aquarelas ficaram horríveis, mas eu guardo elas até hoje, porque eu aham, gosto de fazer um comparativo comigo, sabe? Eu acho assim, sei, o único rival que existe é o nosso eu do hoje em relação ao nosso eu do ontem. Só. aham,
De É, resto, somos todos seres humanos transitando pela Terra, aprendendo muito e compartilhando tudo que se pode. Eu, pelo menos, acredito nisso. Então, é, muito legal. a gente tem que começar a ter isso mesmo mais internalizado, né? Conseguir realmente repassar isso mais para as pessoas. Que o processo, realmente, o gostoso de todo o processo é apreciar essa evolução constante. Essa evolução de cada dia, né? Uma aquarela que se faz hoje, amanhã vai ser melhor, vai sair mais bonito, vai sair mais dentro do que a gente quer, né, Lu? É, exatamente. Até assim, o próprio tema que você escolhe para trabalhar, assim, é, cada tema tem uma abundância de possibilidades, né? É a questão de como você vai abordar aquilo, né? Assim, você pode ter milhões de coisas em cima daquele tema, né? Cada pessoa abordar de uma maneira e aquilo ter uma individualidade, né? Ter a Uma sua própria interpretação, né? a Cada sua um tem a sua interpretação. interpretação. É, exatamente. Isso eu acho super importante, porque são tantos elementos que a gente tem que vamos dizer assim, juntar para no final aquilo dar o seu resultado, né? Que assim, isso não é rápido, entendeu? Não. Isso não é rápido. Então é assim, hoje em dia a gente tem a possibilidade do trabalho no 3D, né? O trabalho todo feito no computador também, na parte de estamparia também, né? Mas assim, isso aí vem primeiro, né? Porque a tua ideia vem primeiro, né? Não é o programa. O programa é uma ferramenta, né? É uma ferramenta tanto quanto o seu lápis de cor, né? Agora, o que está dentro da sua cabeça, né? Você sabe o que está dentro Não da sua tem cabeça, nada. Não né? tem nada Então, que seja mais intuitivo e mais direto do que um papel e um é, traço, né? Colocar para é, fora o desenho. Eu acho que isso é muito importante. A gente, claro, como designer de superfície, depois vai trabalhar esses elementos, vai calibrar as cores, vai fazer a limpeza dos desenhos e tudo mais. Mas é muito gostoso que a gente não perca no decorrer aí dos tempos essa nossa sensibilidade com o desenho direto no papel, né? Eu acho que é. é muito gostoso quando a gente consegue passar essa ideia para o papel. É, muito bacana mesmo. E é isso mesmo, né? De tentativa e erro, né? É, até isso é uma coisa interessante, né? Que a gente pode pensar que às vezes a coisa espontânea é a melhor, né? Assim, ó, a primeira que você faz, né? Não deixa de ser, né? Mas às vezes você precisa ir refinando, né? Aquela primeira ideia tua, né? Até chegar num ponto que você considere que tá terminado, né? Então, assim, Lapidando essa primeira ideia, esse primeiro lapidando. conceito, né? Exatamente. Utilizando um termo técnico da joalheria, né, Lu? Lapidamos a É, nossa ideia até chegar exatamente. no resultado depois que a gente deseja. E tu É. trouxe mais alguns dos teus desenhos lindos para mostrar para gente aí, para mostrar para o Ah, tem, pessoal? tem outros aqui. Eu separei até uns grandes aqui. Por acaso são desenhos de concurso, porque normalmente a gente tem mais liberdade também de Sim. fazer e não tem muita limitação de tamanho, só de tema, né? Assim, mas tamanho, né? Mas eu até tenho aqui, ó, esse aqui era um Muito adorno bonito. de cabeça, né? Como se fosse uma tiara, né? Aqui está dando para ver o rosto. Aqui no meio tem uma Muito ametista lindo. É um e desenho que me remete, sabe o que que me remeteu muito forte? A uma ah, noiva super elegante que goste muito aham. de trabalhos do estilo celta. Não sei por quê. Me Ah, é remeteu. verdade. É verdade. É mesmo. Eu achei É, divino, maravilhoso. tem essa outra aqui também, essa aqui eu até já tinha postado no Instagram, que também é uma tiara. Essa é tipo Lindíssimo. uma tiara, né? Essa aqui, por acaso, essa tem nome. Essa aqui chama Titânia, que Titânia é a rainha das fadas. Então, Ai, essa maravilhoso. se chama Titânia. E,
E aí, enfim. A Rai Cardoso falando aí que usaria, eu Oi! também usaria. Ah, usaria? Ah, que Usaríamos legal! total essas coroas maravilhosas, essas tiaras adornadas, lindas. Ah, que legal! Então, tem mais desenhos aqui. Esses são maiores. Esse aqui o desenho está bem ampliado, né? Mas é um anel bem grande, inspirado na Vitória Régia, Ninféia, Muito aquelas bonito, flores de água, né? muito Então, bonito. esses todos têm essa temática assim de ter uma textura, Da né? natureza, sim, Né? sim. Da natureza. Esse aqui é um brinco, ele também é enorme, né? E aí já é a textura de cobra, tá vendo? Ele já está Aqui já é numa uma escala cobra. maior, né? Tu É, desenhaste ele numa escala maior, para se poder ele também tá maior. desenhar melhor os detalhes, né, Lu? É É, importante esse trabalho de escala, gente, quando a ilustração é de produto. exatamente. Porque às vezes o produto é delicado e pequeno, mas a gente precisa dar o máximo de detalhamento nesse desenho, porque ele vai passar por várias pessoas além de nós, né? Às vezes a gente tem a concepção, faz o desenho, faz todo o desenvolvimento do projeto, mas esse projeto passa para alguém que faz o molde depois. Às vezes o designer faz Exatamente. tudo, às vezes ele, né, delega algumas ações, Exatamente. então, quanto maior detalhamento tiver a ficha técnica, tiver a ilustração de produto no seu todo, mais fácil ficará para o seguinte profissional que pegará o projeto para dar a continuidade. Então, a gente É, precisa, mais uma vez, entender a importância, né, Lu, de que nós somos elos de uma mesma corrente dentro da indústria criativa, seja ela no segmento que for, seja moda, seja joias, seja o produto que for, ninguém cria nada sozinho, né, Lu? A gente precisa do claro, olhar do outro e da ajuda do claro. outro. E senão no final Não não dá sai. liga, não dá Não sai. samba. Aqui já tá um desenho, tá ainda no lápis, mas é só para dar uma. Dá para ver? Lindíssimos, Lu, lindíssimos. Olha, tá, não sei se está muito no foco. Para mim parece um Um pouco fora de grafite. foco. Sim, tá um pouquinho. Tipo um Porque ele grafite. foi desenhado com papel vegetal, né, Lu? Tá no papel vegetal. Isso, dá Exatamente. uma seguradinha nisto, porque daí eu acho que o pessoal consegue ver melhor os detalhes ali da onça, da pantera. Acho que agora deu, né? E aqui tem um passarinho também. Muito bonito, Lu. Ai, obrigada. Qual é a maior alegria de ser ilustradora, desenhando com processos manuais? E qual é a maior dificuldade que tu encontras hoje? Olha, assim, a maior alegria que eu acho é você não ter limite para a sua criatividade, entendeu? Eu acho que é isso, é você fazer exatamente o que você está pensando em fazer, né? A dificuldade que eu acho, no caso, eu acho que não é nem uma dificuldade minha, né? Eu acho que é uma dificuldade que eu acho até que está um pouco melhor hoje em dia, mas é assim Somos da otimistas, questão né, Lu? da, Somos otimistas. somos, da questão da valorização mesmo do trabalho, né, do trabalho artístico, vamos falar assim no geral, né, Que é do trabalho. uma árdua tarefa de todos nós, designers e criativos. É, Estarmos sempre validando, né, os nossos é, esforços, mostrando o nosso trabalho, mostrando o nosso conteúdo, mostrando os nossos desenhos. E, é, e no decorrer também da carreira, né, Lu, a gente vai permitindo-se também o direito de selecionar para quem vai se criar alguma coisa, né? Porque essa é, geração de valor já começa também quando a gente, claro, isso não é um processo instantâneo, né? No meu caso, demorou uhum, vários anos no começo da carreira até perceber o meu real valor. Mas quando eu comecei a perceber, não, pera um pouquinho, eu tenho valor, eu tenho estudo, eu tenho qualificações, eu tenho meu esforço, a minha dedicação, isso tem valor. Eu não posso fazer pelo preço, né, que a é, pessoa A, B e C quer. E se e tá tudo bem, tá tudo certo, há espaço para todo mundo, há profissionais de todos os tipos no mercado.
E também Aham. há clientes de todos os tipos. E aos pouquinhos a gente vai atraindo para a gente, né, Lu, as pessoas que É, valorizam o nosso trabalho. Não, eu quero que seja no teu traço, com a tua visão de cores, com a tua visão estética, com as ferramentas que tu gosta de utilizar, com a tua técnica. E isso é muito saboroso quando a gente começa a receber esse tipo de retorno. Porque todo é. aquele trabalho feito, construído, essa batalha da valorização, a gente começa a colher os frutos, né, Lu? É verdade, isso é muito bacana. E é um aprendizado também muito grande você aprender a dizer não, né? Dizer não. Aprender, né, a dizer não, não, isso eu não faço, né? Isso eu não faço. Ah, mas É, fulano por, faz. Bacana. é, Pede pro fulano. Ele faz para ti, né? é, exatamente. Isso aí é um aprendizado também e muito assim, no final dá certo, né? Mas assim, a Divide gente. as mulheres das meninas, né? Esse aprendizado de É, dizer não. exatamente, exatamente, exatamente. Mas assim, faz parte, né? Faz Parte. parte faz parte do processo todo, né? E eu fico muito. A outra coisa também, você me perguntou do que eu gosto, assim, eu fico muito feliz também com eu como professora, né? Aí já esse lado, né? Eu ver o desenvolvimento Muito das gostoso. pessoas, entendeu? Como a pessoa entra A evolução do aluno, né? eu não sei desenhar, eu não sei fazer um tracinho. Eu falei, não tem problema. E Primeiro, aí fica aquela coisa, o desenho tá horrível, o desenho tá feio, vou jogar fora, rasgar. Eu falei, não, não pode rasgar, não pode jogar fora, não pode passar borracha, não pode nada. Deixa o desenho aí, daqui a um mês você vai voltar e vai olhar, com outro né, olhar, com com outro com outro, pensamento. com outro olhar. E é isso mesmo, né? É você se construindo, né, através do teu desenho, né? Então, eu acho que esse processo é muito bacana, assim, É muito gostoso. né? Lu, querida, olha só, nós Hum. recebemos algumas perguntas, eu estou vendo aqui. Ah, opa, cadê? Eu não vi. Vamos ver aqui, deixa eu puxar isso aqui, que eu acho que foi lá para cima. Como nós Lá já em cima? estamos, já deve estar faltando agora, eu acho que uns 10 minutinhos, porque eu entrei um pouquinho antes para organizar tudo aqui. De repente, Aham. vamos responder o pessoal, só para não deixar as Tá. pessoas, sabe, no além, Ah, não, vamos. sem resposta. Cadê a pergunta? Eu não vi. Vamos lá. Eu acho que eu andei vendo antes. Vamos acenar para as pessoas também que mandaram um oi antes. Mas, enfim, algumas que eu lembro. E se tiverem também mais perguntas, por favor, mandem, porque eu acho que agora subiu tanto aqui que eu não vou encontrar, gente. Mas me ajudem. Mas coisas que Eu tô perguntaram olhando. sobre. Hã? É, Eu tô que já olhando foi aqui. respondido sobre o teu processo criativo, então tu já contou um pouquinho pra gente. A Rai falou que realmente lembra a árvore da vida, que é bem celta, aquela tua tiara Ah, de arabesco, aham, né? A Elisa trouxe uma questão interessante. A rapidez pode trazer instabilidade. É verdade. Essa questão do querer tudo para ontem, do não curtir o é, processo, essa questão também da rapidez, até no desenho, ai, fazer rapidinho porque tem que fazer, aí faz sem curtir o desenho, né? E depois fica é, frustrado porque não teve o resultado que quis, né? Que é, tivesse. exatamente. Não dá. No desenho rapidinho Não dá. não A dá. Vanessa também comentou que é um exercício diário para não cair na cilada de se comparar. Realmente, verdade. E a Rosita, ela perguntou como se dá seu processo criativo. É, o que tu teria mais alguma coisa para falar nesse sentido, Lu? Aí depois, brevemente, eu comento um pouquinho sobre o meu processo também. Ah, não, quer falar? Fala você um pouquinho, então. Bom, eu já falei bastante. Se você quiser que eu fale, eu falo. Mas eu adoro te ouvir, você não está Ah, entendendo, não então, está entendendo, adoro te ouvir. Nunca tá escuto bom. demais. As pessoas que Aham. eu admiro, nunca escuto demais, gente. Ah, então tá bom. Então, assim, o processo criativo, assim, é, da a minha inspiração, vamos dizer assim, é tão pode ser muita coisa, né? Pode ser desde uma imagem que eu vi ou alguma
algum elemento mesmo, algum ornamento, né? Ou para isso a gente tem uma quantidade enorme de bibliografia, Inspirações, né? né? Milhões de livros sobre mil coisas, né? Desde sobre flor até, né, ornamentos mesmo em geral, né? E às vezes um tema pode ser bem diferente, né? Pode ser você pode estar inspirado numa música, você pode ter visto Tudo pode uma inspirar, né, Lu? Tudo imagem, né? Tudo inspira. pode O inspirar, né? processo manual tudo inspira. É, tudo pode estar te inspirando. E acho bacana você ter esse hábito, né? De estar sempre desenhando, de estar sempre E tomando atento, né, nota. Lu? Atento ao que É, acontece. Porque tudo é, inspira, né? A gente está andando na rua, vem uma inspiração, tudo inspira. Eu gosto é. muito de tirar foto para não esquecer das coisas que eu gosto muito quando eu passeio, por exemplo. Claro que eu também não fico Aham, grudada no celular o tempo todo. Mas, assim, se eu aham. vejo uma pedra num formato diferente no chão, a Martina é aquela Ah, que tira foto daquilo. Porque, sabe, sei. a pedra daquele formato tal pode virar um desenho para um fundo de uma estampa. Eu vejo estampa em tudo. Então, Aham. muito incrível, assim. E o meu processo é muito semelhante com o teu. Tudo me inspira, mas eu anoto todas as minhas ideias, todas as minhas impressões, todas as meus insights em cadernos. Eu sou muito old school. Eu anoto Aham. no celular, mas eu gosto do caderninho. Eu Eu também, eu gosto também. dessa coisa de pegar o caderno, de anotar a ideia aqui. Um caderninho tamanho A5. Aliás, Uhum. metade de uma 5. Agora me fugiu quanto é que é. Isso aqui é a metade de uma 5. Enfim, Eu metade de uma aceito. 5. É uma Aham. 5. E aí eu pego esse caderninho, boto na bolsa, porque ele cabe em qualquer lugar, sabe? Porque Aham. para não esquecer nada, para anotar tudo, para desenhar. E eu faço muitos testes. Eu gosto de misturar bastante, assim, traços em nanquim com aquarela. Ah, E ver aham. como as cores se comunicam. E esses É, borradinhos, e essas pinturas que não são perfeitas, mas que são tão perfeitas ao mesmo tempo, né? Porque é aquela coisa é da beleza da verdade. imperfeição, né? De se permitir fazer uma coisa que é linda porque não tem a pretensão de ser, sabe? Apenas é. É, Se a gente for entrar exatamente. É. por um caminho bem filosófico, né, Lu? A gente também entra Não, em dois claro, planetas, né? Agora eu vou pegar um aqui também que não é uma joia, mas também, também se falou na história, aqui na questão Obrigada, cara. que parecia a árvore da vida, né, e tal. Sim, E aí, então, eu também vou mostrar um outro aqui. Esse também está no papel vegetal, né? Não é joia, mas é uma coisa que vem também né? Aquela coisa que vem te cutucando. Então, sim. aqui, tá vendo? Só que aqui tá ela tá Lindíssimo. num cristal, tá Parece um vendo? cristal. É, Maravilhoso. como se fosse uma. É uma ametista, né? Na É verdade, uma ela é ametista, é uma roxa, ametista. né? Então, esse aqui eu não terminei ainda, mas assim, era Já está uma lindo ideia agora. Imagina quando finalizar, gente. que eu tô assim, não foi pensado para ser joia, mas foi uma ideia que me surgiu, né? Tem uma outra também nesse estilo, mas tá um pouco diferente. Assim, o cristal tá Sim. diferente, a árvore tá diferente, mas é essa ideia basicamente, entendeu? Um Que beijo para Ana. Olha a Ana que fofa, dizendo que a gente ah, espera. oi, Tu também és. obrigada. Um beijo estampado. Todo Obrigada. mundo é fera, né? Às vezes a gente só É, precisa encontrar o traço certo, a cor certa, a ferramenta certa, porque às vezes tu tá te esforçando para ter um resultado com uma técnica que simplesmente não casou para ser sua, sabe? Não é para ser tua. Agora, se tu buscar e experimentar e descobrir outras formas de expressão, as coisas vão se encaminhando, né? Até a gente encontrar as ferramentas que a gente hoje usa mais e que ama mais, né, Lu? Foram aí é, alguns outros materiais que a gente acabou adquirindo e deixando de lado. Por isso, gente, evitem ser os doidos das lojas de desenho. Eu sei que é difícil. Mas assim, cuidem, sabe? Experimentem, peçam para algum colega, para algum amigo, estabeleçam algum encontro criativo de desenho. Eu faço muito isso com os meus amigos, depois que acabar agora essa loucura de pandemia e tudo mais. é.
vamos nos reunir de novo para desenhar, para trocar experiências, trocar ferramentas, né, Lu? E aí a gente É, descobre o que gosta, o que não gosta, o que que fica mais legal, o que que não fica. é, é muito bacana. E é sempre bom, né? Assim, também desenhar junto, né? É muito legal também, né? É uma Essa troca troca é de. muito positiva, É, né? A gente cresce muito. é, é muito Lu, legal. minha querida, eu já estou recebendo aqui, eu acho que daqui a pouco nós Tá vamos ser, acabando. nós vamos ser Expulsas do sutilmente Instagram. tchau, tchau, né? Eu gostei Aham. muito, muito, muito de te ter aqui com a gente hoje. Eu espero tê-la mais Ah, vezes. Vamos obrigada. Eu combinar mais adorei também. conversa. Aham. Tua Vamos trajetória sim. é riquíssima, e eu acho que tu és assim uma referência, um farol também para as pessoas entenderem que hoje tu desenha lindamente, porque tu construiu toda essa tua técnica, né? Tu trabalhou, tu realmente te esforçou, tu te dedicou, e que essa tua carreira maravilhosa é fruto de muito suor e de muito trabalho. Que nada caiu do céu, que nada cai ainda hoje do céu, né? É, E que, verdade. por mais talentosos que nós sejamos, a gente precisa entender assim, não é só isso. Um desenho bonito é só um desenho bonito se a gente não encontrar uma finalidade para ele. Se a tua finalidade for a arte pela arte, ótimo. Agora, se tu Uhum. já desenhar pensando em ser um design, em transformar em produto de algum jeito, é preciso Aham. expandir a mente, procurar novas vertentes de pensamento, de criação, outras ferramentas criativas também, e trabalhar muito o manual, né, Lu? Nunca se esquecer do manual. É, eu acho. Eu acho que não dá para esquecer, não. Realmente é a base, né? É a base de tudo, né? Eu ontem eu li. Se der para falar assim, 5 minutos eu conto essa história. Eu acho que dá. Vamos tentar, se Não a gente dá. for Vamos esforçar, a gente tentar, chega. né? Então, assim, foi uma coisa interessantíssima que eu vi e que eu acho que vem me conectando com esse tipo de pensamento, que é o que a gente pensa igual, que é o seguinte: lá na Inglaterra, por essa questão do coronavírus, uma cidade pequenininha, que eu não lembro o nome, tem um moinho, um moinho daquele de água, um moinho medieval de 1076. Esse moinho para moer trigo, né? E o moinho era só visitação, né, de escola e tal, não estava funcionando. Pois o moinho agora voltou a funcionar e 2 dias por mês ele está moendo trigo para as pessoas dessa cidade. Então ele moe não sei quantas toneladas de trigo em 2 dias. Eles ensacam em saco pequeno, porque os moinhos são gigantes, os sacos são gigantes, e ali não, como é uma coisa pequenininha para aquela cidade, eles estão moendo trigo e abastecendo aquela cidade nesse período do coronavírus. Nutrindo toda uma cidade. Então você vê, um moinho que tem 1000 anos está voltando a moer trigo, né? A coisa mais antiga e manual que tem um moinho de trigo com aquela pedra enorme movido à água do rio. Quer dizer, nem energia ele gasta, porque é a água do rio lá que faz um moinho rodar. Então, assim, eu acho que isso aí vai ser o futuro da gente, entendeu? Essa coisa da pandemia, a gente vai ter que aprender isso, entendeu? Que é aquela comunidade pequena, que é aquele moinho que está abastecendo aquela comunidade, e eu acho que é isso que a gente vai ter que tirar alguma lição disso, entendeu? Que passa por essa coisa do manual, né? Fácil. Do trabalho manual, do trabalho artístico. Quando eu vi isso, eu falei, olha só que coisa interessante. Eles tiveram que colocar o moinho para funcionar de novo, porque senão eles não iam comer, né? Eles não iam comer, porque é o pão, né? É o pão, né? Então, assim, eu achei fantástico, achei fantástico. E essas soluções aí vão ter que aparecer, né? Vão. Terão que aparecer, não tem outro jeito, né? É, eu acho. Maravilhoso, Lu. Mas, Pequenas atitudes é, que geram grandes resultados, né? A é, valorização isso realmente aí. dos esforços. Da mesma forma que a gente vai aos pouquinhos desenhando, desenhando, desenhando até chegar num resultado lindo que nos É, encante, as ações aham, do dia a dia, invalidar os esforços, né? A questão do claro. moinho, a questão.
das pequenas comunidades, a questão de repensar o consumo, de utilizar também os Exatamente. materiais artísticos que nós temos em casa, ao invés de comprar novos, tudo isso. Tudo isso É, interligado, né? E a é, valorização do trabalho manual nada mais é também do que um reencontro com as nossas origens, com as nossas essências, lógico. né? Sem dúvida, sem dúvida. Maravilhoso. Maravilhoso mesmo. É isso aí. Demais que ter aqui, Lu. Demais. Obrigada, Vou te obrigada. chamar mais Adorei isso aí. vezes, viu? Pode Agora, chamar, agora eu fiquei mal acostumada. Agora eu vou te chamar mais vezes. pode chamar que eu topo. Vamos lá. Maravilha, minha querida. Eu vou, se Então tudo der tá, certo, se o Instagram permitir, eu vou salvar a live, depois eu te passo ela tá, também. tá. Pretendemos, tá, gente, editar, postar também nos nossos feeds depois do trabalho para vocês, para que as pessoas que não puderam ver a live também possam depois. E também a gente vai deixar salvo aqui a live no perfil aqui do estúdio. Então, quem não pôde assistir agora, pode assistir outra hora, com calma, sem problemas. Tá Querida Lu, ótimo. um Valeu, muito super beijo, obrigada. obrigada pela tua Adorei. valiosa contribuição, foi maravilhoso te ouvir. Queridas pessoas que Obrigadão, estiveram adorei aqui também. juntos, Obrigada, gente. Adorei. um beijo para todo mundo, um Beijão. beijo estampado, né, Lu? Isso, beijão. Tchauzinho. Tchau. Beijo.